pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje será um vídeo de matemática e ele será especificamente sobre áreas e volumes. Eu vou passar de modo geral sobre áreas com vocês e depois eu vou falar um pouquinho sobre volumes específicos de prismas, pirâmides, cilindros e esferas também. De modo geral, nós podemos determinar as áreas das figuras planas de maneira bem simples. A gente utiliza fórmulas e as principais delas são a área do triângulo, que seria A igual base vezes altura sobre 2, e quando é um triângulo equilátero podemos usar área igual L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Quando falamos do quadrado, L ao quadrado apenas. Do losango, nós utilizamos diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. A área do retângulo é base vezes altura. Do trapézio é área base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, enquanto o círculo é πr ao quadrado. É muito importante a gente relembrar essas fórmulas, que já são de conhecimentos bem mais antigos, para a gente conseguir realizar os exercícios, tanto de prismas, quanto de pirâmide, cilindro e até mesmo esfera. Ele vai ser muito importante para basear a nossa capacidade para realizar os exercícios. As primeiras figuras tridimensionais que vamos analisar são os prismas. O prisma ele é um sólido formado por dois polígonos congruentes e faces retangulares. Ele pode ser reto ou oblíquo, mas a fórmula para o cálculo dele e da área e do volume vai ser sempre a mesma, que vai ser a fórmula para o volume igual a área da base vezes a altura, sempre. Enquanto a fórmula da área total de um prisma vai ser duas áreas da base mais a área lateral vezes quantas vezes ela aparece. Então, a área lateral, por exemplo, do prisma triangular que está aparecendo na tela, nós vamos calcular a área duas vezes a área da base, todas as vezes, independente de qual tipo de prisma seja. Só que a gente consegue reparar que as faces laterais do prisma triangular são diferentes do quadrangular, porque no triangular temos apenas 3 faces laterais, enquanto no quadrangular temos 4. Agora vamos falar um pouco sobre as pirâmides, que existem também, assim como os prismas, vários modelos diferentes que vão seguir o mesmo padrão, só que eles possuem bases diferentes. Então, são pirâmides, por exemplo, triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais, heptagonais e assim por diante. Agora, falando sobre a estrutura geométrica da pirâmide, ela é basicamente um sólido com uma base, que é um polígono, e as faces triangulares que se encontram em um ponto em comum, que vai ser chamado de vértice. Para calcular a área e o volume de uma pirâmide, a gente usa fórmulas específicas. Então, quando a gente fala de uma base quadrada, por exemplo, a fórmula para o volume vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. E para isso, como eu disse, a gente tem que lembrar as áreas que a gente estudou na versão bidimensional, que vai ser muito importante para a gente entender como que vai acontecer todo essa resolução de exercícios envolvendo pirâmides e prismas. Já a área total vai ser apenas uma área da base mais as áreas laterais. Então, para isso, você vai ter que calcular a área lateral de cada uma das faces. E uma dica muito importante para o cálculo da área da base vai ser a seguinte: quando nós falamos de pirâmides pentagonais ou hexagonais, nós estamos nos referindo a pirâmides que possuem a área da base sendo equivalente a uma área de triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes o número de vezes que esse triângulo apareceria. Então, no caso do pentagonal, nós vamos fazer essa fórmula aplicando como área da base vezes 5. Já no hexagonal, vezes 6. E assim por diante, a gente vai conseguir ir aplicando essa fórmula. E é isso. Passando agora para os cilindros, o cilindro é um sólido de revolução, isto é, ele é formado por duas bases circulares e uma superfície lateral que conecta essas bases.
Da mesma maneira que é mostrado na tela, o volume do cilindro ele vai ser igual a πr² vezes h, enquanto a fórmula da área total vai ser igual a 2πr² mais 2πr vezes a altura. Assim como os outros sólidos abordados, o cilindro ele também pode ser oblíquo. Isso é, ele vai ter um eixo de projeção no qual nós temos que conseguir calcular através de algumas leis de seno e cosseno para a gente entender como que essa projeção vai resultar em uma altura e uma área e um volume diferente de que se ele fosse reto. Então, é algo que se encaixa para todos os outros sólidos já analisados. Enquanto isso, a esfera é um sólido perfeitamente redondo. Isso quer dizer que todos os pontos da superfície são equidistantes ao centro. Como podemos ver na tela, a fórmula para o volume da esfera é volume é igual a 4πr³ sobre 3, enquanto a área da superfície vai ser igual a 4πr². Vale lembrar que quando nós falamos de volume e área de esferas, também existem propriedades como o da cunha e do fuso. O fuso vai ser um trechinho da parte da superfície da esfera e nós podemos associá-lo a como se fosse uma casquinha de laranja. Então, o fuso é apenas um trecho de toda a área da esfera, enquanto a cunha ela é a parte da esfera que fica sendo compreendida por dois semicírculos que se originam no ponto O, formando assim o volume. Então, a cunha a gente pode associar como se fosse um gominho de laranja, porque ela possui o volume como um todo, não só a casquinha que nem o fuso. Assim como foi mostrado nas imagens anteriores, existem fórmulas prontas para essas propriedades, porém, eu prefiro adotar uma simples regra de 3. Então, como eu disse que o fuso representa a área de uma área específica, nós vamos utilizar a área da esfera está para 360 graus, tal que a área do fuso está para ângulo de θ. E a gente vai adotar a mesma coisa para a cunha, só que usando a fórmula de volume, está para 360, tal que o volume da cunha representa certo grau. De modo geral, vale lembrar que é muito importante nós revisarmos as fórmulas anteriores que são estudadas em áreas de figuras bidimensionais para conseguirmos ter uma melhor eficiência aplicando elas na solução de problemas que envolvem tridimensionalidade.